Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma grande satisfação para mim, né, poder estar contribuindo nesse momento com o aprendizado de vocês, né, e notadamente com o pessoal da Estratego, que é uma instituição de referência no ensino, né, no estado da Paraíba e onde atua. Pessoal, o nosso foco, né, de trabalho e de estudo será em duas áreas de conhecimento, das 10 existentes, no Guia PMBOK sexta edição. Está focado em gerenciamento de escopo e gerenciamento de cronograma. Ok, pessoal? Então a gente vai trabalhar aí todas as áreas nessas áreas de conhecimento, todos os grupos de processo e processos, né, que fazem parte das atividades que permitem o gerenciamento dessas duas áreas de conhecimento. Ok, pessoal? Bom, me apresentando para vocês, né, meu nome é Lindenberg Peixoto, tenho uma experiência importante na área de projetos por várias instituições pelas quais passei. Né? Já atuei nos ramos de indústria de bebidas, né, de alimentos, energia e hoje na área de saúde. Né? Passei por empresas como Ambev, né, Bung Alimentos, na ocasião só perdia, né, em exportações para Vale do Rio Doce, SHV Gás, que é uma outra referência de energia, né, e gás no Brasil, também líder mundial em distribuição de DLP ou GLP. Não é? Passei também por empresas na área de serviços financeiros, como BV Financeira, atuei também na área de comunicação e hoje trabalho na Unimed de uma pessoa. Por todas essas empresas, pessoal, trabalhei com alguns processos de trabalho e em todas elas ou participei em implementação de projetos e de 10 anos para cá, mais em gestão de projetos. Perfeito? Então, pessoal, os processos de trabalho pelos quais passei, né, governança corporativa, planejamento estratégico, gestão de projetos, finanças, logística. Né? Hoje atuo como gestor de planejamento e custos, né, na Unimed de uma pessoa, notadamente no Hospital Alberto Kiza Vanderlei. Né? Faço parte de alguns comitês, né, a nível local e a nível Brasil também. Eu sou integrante do Comitê de Custos e Novos Negócios da Unimed do Brasil. Né? Dentro da Unimed de uma pessoa, sou integrante do Comitê de Responsabilidade Socioambiental, no Comitê de Governança e Compliance, e também atuo também em outras instituições de ensino, como professor e coordenando alguns cursos. Ok? Minha formação, pessoal, está focada em MBAs na área de gestão de cooperativas, gestão de projetos, como foco, né, da nossa disciplina, em gestão empresarial, sou especialista em controladoria e minha formação, gente, minha formação acadêmica, né, de graduação é em ciências contábeis. Sou afiliado também ao PMI Institute, que é o Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos, né, nos Estados Unidos. Ok, pessoal? Então esse é um breve histórico, né, de minha linha de trabalho. E a ideia é que a gente consiga trabalhar com vocês aqui e dividir algumas experiências para que a gente possa agregar um pouco de valor, né, para vocês nesta jornada de aprendizado. Perfeito, pessoal? Então a ideia é essa, né, fazer essa transferência para vocês. Então o objetivo, pessoal, desses 5 encontros que teremos, nós vamos fazer a pontuação de objetivos a cada encontro nosso, cada módulo. Né? Então, inicialmente a gente vai fazer o destaque, né, nesses conceitos iniciais de gestão de projetos, algumas bases conceituais focadas no guia PMBOK, que é onde estão compiladas todas as melhores práticas de gestão de projetos, né? Falar um pouco dos grupos e processos que fazem parte, né, dessas duas áreas de conhecimento, falar um pouquinho das habilidades que o gerente de projeto tem e falar um pouco do mercado, né, de gerente de projetos, que vem como uma vanguarda, né? Alguns estudos apontam aí que o gerente de projetos será uma das profissões do futuro. Então a gente vai destacar um pouco isso com vocês, vamos conversar um pouco sobre isso e nossos próximos encontros a gente vai mergulhar um pouco mais, né, nesse conteúdo. Essa é a parte inicial e a gente vai começar por ela agora. Então, gente, um ponto importante é a gente pensar na relação entre estratégia, negócios e projetos.
Um ponto importante, pessoal, que nós precisamos ter em mente é que nós temos primeiro duas vertentes, né, de remuneração de recursos. Né? Ou você trabalha para ter recurso, ou o recurso trabalha para você. De que forma isso acontece? Nós temos aí o Robert Kiyosaki, que é um grande escritor, e ele traz uma mensagem muito importante. Depois que a gente fez essa relação, pessoal, a gente vai fazer um link do isso que eu estou falando com projetos. Vejam só. Nós percebemos, pessoal, alguns quadrantes, né? E onde temos você trabalha para ter dinheiro. Ou a classificação é empregado e autônomo. Nós temos 60% das pessoas, nessa pesquisa feita nesse livro do Robert Kiyosaki, 60% eram empregados e 35% autônomos, ou seja, o esforço do trabalho, né, é colocado para outrem, para o alcance de algum objetivo, para a rentabilização de alguma necessidade, de algum trabalho. Né? Você troca o seu tempo pelo recurso que o teu patrão vai estar te pagando, como empregado ou como autônomo. Nos outros dois quadrantes, pessoal, o que é que nós percebemos? O dinheiro trabalha para você, através do empresário ou do investidor. Vejam, aí nós temos 5% desse universo que foi pesquisado. Então, ou você põe uma empresa, você investe um recurso na empresa, né, para que ela gere, né, riqueza e atenda a uma demanda de um cliente. E também, pessoal, toda uma cadeia de valor que é montada, né, para consumir recurso, transformar o recurso e fazer uma entrega para algum cliente, para atender alguma necessidade. Tá? Esse é o ponto empresário. Enquanto investidor, obviamente, é um risco também maior, né, nessa vertente, o risco é maior, o risco está todo na mão de quem está fazendo esse aporte, mas aqui são escolha de ações ou algum outro rendimento de renda fixa, ou seja, é a decisão de que é um risco maior deixar o dinheiro aplicado, né, numa renda fixa ou variável, ou empreender. Aí, nesse pilar, né, nesses quadrantes, o dinheiro trabalha para você. Então, pessoal, que relação tem esses quadrantes com projetos? Primeiro, pessoal, que não existe aqui certo ou errado. Você pode trabalhar com projeto sendo empregado, sem problema algum. Uma decisão de como você vai atuar no mercado de gerenciamento de projetos. Você vai apoiar com o seu conhecimento técnico, com suas habilidades em gestão de projetos, para que aquelas entregas ocorram no tempo, no prazo, no custo e com a qualidade esperada pelo teu patrocinador. Aí você pode ser empregado. Ou pode ser um consultor. Tá? Então você disponibiliza o seu tempo para rentabilizar algum negócio. Ou, né, você pode implementar um projeto seu. É um restaurante, enfim, uma loja de artigos para presentes, uma loja de perfumaria, uma loja de serviços, uma consultoria que seja sua. Tá? Mas percebam, pessoal, que tudo tem uma entrega a ser feita, uma necessidade a ser atendida, um valor a ser entregue. E isso é uma coisa única. Isso é uma coisa única. Então, essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva entre estratégia de que negócio eu estarei trabalhando, né? Que entrega farei através da aplicação das técnicas de gerenciamento de projetos. Então, isso é uma relação muito importante, pessoal, que existe nesses 4 quadrantes. O que a gente precisa refletir, gente? Qual é o nosso papel, né, enquanto profissional, nas organizações e vice-versa? Então, o que a gente precisa entender, pessoal? Entre a organização e o profissional, é necessário entender que mais do que as estruturas que as organizações tenham, seja grande, pequeno, média empresa, o que a faz diferente são as pessoas que ali estão. Tá?
Principalmente, gente, quando a gente percebe a convergência de propósitos. Tive a felicidade de participar de alguns processos de certificação de empresas, né? Algumas com ISO, né? E notadamente hoje na área da saúde, na empresa a qual trabalho, nós temos um hospital que é acreditado, ou seja, chancelado, tá? Tem um selo de certificação externa de qualidade, que se chama Quimento. Essa é uma certificação internacional, ou seja, a comparação aí é mundial. Nós já tínhamos a certificação ONA, que é uma certificadora, né, como o próprio nome fala, que trabalha com 3 níveis, 1, 2 e 3. Onde o 3 é onde tem um nível de exigência maior. Poucos hospitais no Brasil têm essa certificação. E menos ainda, essa certificação internacional. Então, para isso, pessoal, nós temos que trabalhar muito fortemente a cultura. E a liderança é um tópico importante e decisivo na implementação de projetos de certificação e qualificação de empresas. Tá? Então, a primeira coisa, pessoal, é ter e identificar a missão, visão, valores e propósito da organização. São pilares importantes que identificam a identidade organizacional da instituição. Perfeito? Então, o que é que precisa entender? Que as empresas que têm de forma declarada, tá? E de forma objetiva esses pilares e essa identidade organizacional definida, se os valores das pessoas têm esses propósitos também, se as pessoas têm convergência com essa identidade organizacional. Então isso é muito importante. E logo em seguida, pessoal, perceber que é importantíssimo ter alinhamento com esses propósitos e essa identidade organizacional. Isso é uma condição importantíssima, né? Quando eu observo a organização e o profissional. E por fim, o que é que move as instituições, né? É o gerenciamento. O que eu não meço, eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Então, intimidade com o processo de gestão, né? Seja de projetos, seja de processos, seja gestão orçamentária, gestão de pessoas, né? Essas ferramentas que propiciam o gestor conduzir as suas equipes para o alcance dos resultados organizacionais e institucionais. Né? Então, que as pessoas tenham essas experiências e essa intimidade com esse processo de gestão vai fazer com que realmente exista uma sinergia importante no que se refere à organização e profissional. Uma outra provocação importante, pessoal, que a gente precisa ficar atento, parece clichê, mas a gente inverte. O profissional é a organização. Perguntas importantes nesse sentido. Como eu me encontro na organização que faço parte? Percebe a reflexão? Então, que contribuição, né, para o alcance desses referenciais estratégicos que conversamos agora há pouco? Como você contribui com isso? Isso é uma pergunta fundamental, pessoal. E principalmente quando a gente fala em projetos. Porque essa contribuição levará a iniciativas que poderão se transformar em projetos. Ok? Então, de que forma eu contribuo com essa identidade organizacional, com os objetivos estratégicos definidos pela organização. Ok? E aí a gente se pergunta, né, em quais projetos eu estou inserido para o alcance desses referenciais estratégicos. Né? Muitas vezes a empresa quer ser, em 2024, 2025, uma empresa de excelência ou referência no mercado, ter a maior participação no mercado. Então, o que é que você está fazendo para isso? Quais projetos você contribui para tal? E aí, pessoal, como otimizar essa situação, né? Se você se depara com uma situação que você tem pouca, né, contribuição com projetos. Né? E de que maneira você pode fazer essa contribuição? Às vezes você está numa atividade operacional em que você não é envolvido em projetos, mas a tua perspicácia de entender essas nuances culturais e de forma macro da organização vai te dar espaço, porque o teu olhar é diferente. O teu olhar de dono de negócio, é de empreendedor dentro da organização. Se o teu viés for estar na organização. Né? Ou você sendo dono da sua. Então, essas reflexões são muito importantes. Imagine, até para a mudança da cultura organizacional, é preciso estruturar um projeto para que você faça esse tipo de entrega e as pessoas entendam claramente
né, o caminho a ser seguido. Então são pontos iniciais e importantes, pessoal, que a gente sempre destaca, porque isso fortalece muito o conceito e a cultura de gerenciamento de projetos. Isso se faz, pessoal, de duas formas. Como a gente falou, né, agora há pouco. Ter processos de gestões robustos, né, que propiciem aos gestores o processo de tomada de decisão, com fatos e dados, né, e com avaliação de custo-benefício e risco, né, para o alcance desses objetivos e as metas estratégicas da organização. E sem dúvidas, pessoal, desenvolver as pessoas. Sempre investir em treinamentos, né, em momentos de interação, de compartilhamento, de reaprender, né, de desaprender algumas coisas, né, de inovar, de trazer coisas novas para dentro da organização e fazer entregas. Essa é a grande questão, tá, pessoal? Então a gente destaca também esses dois pontos importantes que nos leva a refletir sobre o papel, principalmente, de gestor de projetos. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Então, gente, eu sempre falo que antes de sermos, né, como eu coloquei agora há pouco ali na minha formação, antes de eu ser contador, né, antes de ter aquelas formações, né, antes de ser qualquer coisa, onde estivermos, precisamos ser agentes de mudança. Um gestor de projetos, pessoal, ele é um agente de mudança. Vamos perceber lá na frente. Ele leva a instituição de um ponto a outro. É um crash no status quo. Né? É um processo de amadurecimento, de implementação de novas técnicas, ferramentas e implementação de habilidades que vão mudar a situação atual daquela instituição. Então, alguns pontos que nós destacamos aí, pessoal, que entendemos ser importante, né? Valores, por exemplo, como ética, comprometimento, liderança, muito importante ter a liderança, pessoal, em processos de gestão, que é a liderança que faz com que as coisas aconteçam, as coisas mudem, né? Criar times, pessoas que acreditam nessas mudanças e tem um forte poder de execução. Um dos grandes problemas, gente, no gerenciamento de projetos é a execução. Então, você se planeja muito, se planeja de forma adequada, bacana, com técnica, mas na hora de executar existem grandes falhas. Né? E principalmente, pessoal, como a gente coloca em ser agente de mudança, é sair da zona de conforto. A gente não consegue entregar o mesmo resultado se fizermos a mesma coisa. A gente precisa sair dessa zona de conforto e o projeto vem para promover isso, para que as pessoas possam fazer o algo mais, possam fazer o diferente, possam fazer as entregas incrementais e importantes para a organização e mude, pessoal, os seus resultados. É alcance de resultado, é alcance de rentabilidade, é de que forma você vai remunerar melhor o capital do teu acionista, né? Ou como o cliente vai perceber, né, aquela qualidade daquele atendimento, né? De que forma você vai mudar a tua estrutura organizacional. Então, são pontos, pessoal, que a gente destaca e entende que é muito importante nesse processo inicial para que a gente adentre na nossa temática de gerenciamento de escopo e cronograma. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o PMI, que é o Project Management Institute, tá? No mundo, tá? Isso é uma organização que foi criada lá perto da década de 70, na Pensilvânia dos Estados Unidos, né? É uma classe de nível mundial, está presente em mais de 170 países, né? Com mais de 700 mil membros inscritos espalhados pelo mundo todo. E o principal, pessoal, instrumento de comunicação e gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Nós vamos entender a diferença desses três tópicos mais à frente. Tá? Também, pessoal, o PMI é responsável pelas chancelas, as certificações que são vinculadas ao PMI. Né? E um desses, quando a gente fala um pouco desses instrumentos de comunicação, desses padrões, a gente destaca o PMBOK, né, que é a principal referência, né, de gerenciamento de projetos. O bacana, pessoal, de estarmos estudando hoje gestão de projetos é que, perceba, a gente falou agora há pouco que a gente está tratando de uma entidade de nível mundial. Então, o que estamos estudando daqui hoje, lá nos Estados Unidos, na Rússia, na China, a temática é a mesma. Então, essa grande riqueza, né, desse cenário que nos traz uma forma de estudar e implementar projetos em todo o mundo.
Vejam a possibilidade e o leque que, que esse tipo de conhecimento nos traz. É a mesma coisa de você falar a mesma língua, né, aqui ou em outro país. Você ter essa habilidade de ser poliglota, vamos falar assim, quando a gente fala de gerenciamento de projetos. Então, pessoal, isso é um leque muito importante e quem escolhe esse ramo de atuação consegue fazer aplicar essas ferramentas, essas técnicas, esses conhecimentos onde estiver, seja aqui ou fora do Brasil. Então isso é um diferencial muito importante. Que valores fundamentais são esses do PMI, pessoal? Nós temos aí impacto do gerenciamento de projetos nas instituições, que faz com que elas mudem o status quo, que mudem sua configuração, tá? Que mudem sua forma de fazer as coisas. Né? Imagine nesses momentos em que nós passamos por um momento de pandemia, né? De que maneira as instituições tiveram que se moldar a um cenário totalmente atípico de forma rápida, de forma ágil. Né? Então, isso é de suma importância e é sempre foco do gerenciamento de projetos. Vamos perceber que temos inclusive certificações que primam por esse manifesto ágil, né, de se fazer as coisas. Profissionalismo, gente, fundamental. Né? Atuar com profissionalismo e desenvolver as pessoas nesse engajamento do gerenciamento de projetos. Um forte sentimento de voluntariado, porque o PMI, além de ser uma instituição em que atua em vários estados, aqui no Brasil nós temos vários, mas tem um grande viés de voluntariado, né? Para que o próprio instituto, né, capítulo, como a gente chama, fique bem estruturado, né, bem representado, que agregue valor para as pessoas que aderem, né, a esse tipo de estrutura. Então, é muito importante também. Um forte, pessoal, centro de comunidade e de engajamento. Então, são alguns valores fundamentais, né, que são preconizados pelo Project Management Institute. Pessoal, mergulhando um pouco mais, né, sobre as fontes de conhecimento, né, em gerenciamento de projetos, o que a gente destaca, pessoal, como principal é o guia PMBOK Guide. PMBOK Guide. Estamos na 6ª edição. Próximos aí de entrar na 7ª edição, isso aí foi em 2017. Né? Estamos próximos aí de chegar na 7ª edição. A 6ª edição já traz uma vertente importante com relação à agilidade em projetos. Né? A gente percebe que o mundo vem mudando de forma muito rápida e a gente precisa responder da mesma forma. Né? Os projetos precisam ser mais ágeis, mais rápidos, né? Que a documentação exigida reflita o que está acontecendo no dia a dia, as ferramentas e técnicas que nós temos e softwares, né, permitam essa agilidade. Então, a gente destaca para vocês, né, são mais de 700 páginas, onde fala sobre as 10 áreas de conhecimento que nós temos aí no gerenciamento de projetos, com suas entradas, saídas, né, ferramentas e técnicas, e um cabedal, pessoal, de informação e de conhecimento. Um guia importante. E reforço, pessoal, um guia não é um método. Qual é a grande questão? Conforme a cultura da organização, a gente vai ver ativos de processo organizacional. Então, a cultura da instituição, né, vai estabelecer de que forma ela vai atuar no mercado em que ela se propõe a fazer suas entregas. Então, quais são as boas práticas constantes no PMBOK Guide que serão implementadas na instituição? Essa é a grande sacada. Imagina, pessoal, uma caixa de ferramentas em que eu vou utilizando a ferramenta conforme a minha necessidade. Tá? Obviamente que a gente precisa ter um gestor de projetos que consiga entender, né, e fazer essa leitura do que é factível implementar ou não, dependendo da complexidade do projeto. Então esse é um fator muito importante. Ok, pessoal? E aí percebam, como a gente falou agora há pouco, que a prática ágil
vem sendo muito fortemente, pessoal, implementado nas organizações. As organizações que têm esse viés de agilidade respondem de forma diferenciada no mercado. Então essa implementação e essa forma diferente de fazer as coisas vem mudando muita coisa, pessoal. Imaginem, até as relações trabalhistas, né, serão revisitadas, estão sendo revisitadas na verdade, os modelos de trabalho. Né, e tudo com uma vertente muito ágil. Tudo com uma vertente muito ágil. Sempre vem em nossa mente, em alguns exemplos, quando a gente olha para empresas como o Google, né, que tem ambientes de trabalho que parece mais a tua casa. Por vezes, né? É um jogo de sinuca, é um videogame, né? Mas, pessoal, o nível de entrega é diferente. Então, é nessa linha que a abordagem ágil vem trazer, né, mudanças importantes na gestão de projetos. Então, pessoal, alguns itens chaves que nós destacamos aí como 4, né, são esses conceitos chaves aí de, de práticas interativas e adaptativas, ok? Tendências e práticas emergentes, isso, pessoal, tudo preconizado dentro do guia PMBOK, né? As considerações de adaptação, abordagens em ambientes ágeis, né, interativos e adaptativos. Então esses são os principais tópicos que vieram aí no guia PMBOK sexta edição, e que na sétima, pessoal, vai ter uma vertente muito mais forte ainda com agilidade em projetos. Então, gente, o que é que a gente percebe? Essa figura, pessoal, é muito interessante e é uma fonte de conhecimento muito bacana. É do Ricardo Vargas, que foi já presidente do PMI Internacional brasileiro. Então, é um cara de referência que entende muito de gerenciamento de projetos. É um cara que vocês podem acessar e buscar nas redes sociais e no YouTube. Um cara realmente que contribuiu muito e que trouxe o PMI para o Brasil. Então ele desenvolveu essa imagem que retrata bem os grupos de processos que existem no Guia PMBOK e os processos que existem dentro do Guia PMBOK. Então, pessoal, nessa fotografia a gente percebe todas os grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Esses são os 5 grupos de processo. E dentro, pessoal, cada caixinha dessa trata-se de um processo. E onde temos, pessoal, 10 áreas de conhecimento aí dentro. Ok? Veremos algumas delas, aqui vamos trazer para vocês, mas o foco do nosso estudo serão 2: escopo e cronograma. Ok? Pessoal, não por coincidência, essas 2 áreas de conhecimento são as 2 primeiras da área de planejamento. A gente vai discutir um pouco mais na frente, né? Que como e o porquê disso. Perfeito, pessoal? Então, para ter um panorama geral aí do que a gente trata como alguns pilares e como está distribuído, né, os conceitos de gerenciamento de projetos dentro do PMBOK. Então nós vamos tratar aí escopo, nós temos aí o planejamento, o monitoramento e controle, e o planejamento, pessoal, e o cronograma lá no planejamento e também no monitoramento e controle. Mas, pessoal, quem são os gerentes de projetos, né, os GPs? Então, a gente trouxe aqui para vocês algumas informações, né, alguns itens que não se resumem a esses. Mas são pessoas organizadas, né, apaixonadas pelo que fazem, orientadas, pessoal, muito fortemente a objetivos. Tudo que ela faz é para alcançar um objetivo. Né? A tendência é que a existência de um projeto, a tendência, tá, pessoal? Quando a empresa tem uma forma estruturada de fazer um plano estratégico, tá? Então ela olha para o mercado, escuta cliente, escuta a parte interessada, né? Observa, pergunta, né? Com pesquisa isso fica muito mais fácil. Pergunta ao cliente o que ele mais necessita, define, né, através de uma estrutura metodológica, um mapa estratégico, por exemplo, ou gestão por diretrizes, né?
e vão observar quais são as iniciativas que levarão a empresa a alcançar suas metas estratégicas. Então, quando o gerente de projeto entra numa organização, ele olha para os objetivos organizacionais e diz, ó, essa iniciativa alcança esse objetivo e traz essa rentabilidade, ou aumenta a tua participação no mercado, tua venda, ou vai reduzir teu custo de operação, ou tua despesa. Então é sempre nessa linha que o projeto vai tá sendo trabalhado. Né? Qual é o retorno do investimento que isso traz? Percebe? Então é sempre nessa linha, tá, pessoal? Tem um papel estratégico, como a gente falou, faz uma contribuição institucional muito forte, que a entrega que ele faz é sempre associada ao que a instituição precisa, como conversamos lá atrás. É um agente de mudança, não é, gente? Tem uma facilidade aí com ambientes de transformação, porque o projeto, pessoal, ele existe para transformar uma realidade encontrada. Perfeito? Então, essa é a grande sacada. É transformar a situação atual. Lida bem, pessoal, com complexidades, ambientes dinâmicos, muito importante. Né? Tem uma habilidade bacana, pessoal, para conduzir pessoas. Porque não dá para fazer tudo só. Então, o GP precisa conhecer, delegar, se comunicar muito bem, ser uma pessoa muito bem articulada para garantir as entregas. Então, isso é fundamental. E, obviamente, né, pessoal, conhecer aí tem uma bagagem importante de ferramentas e técnicas para a aplicação. Né? Isso é fundamental, muito importante. E aí, gente, o que veio muito fortemente também aí no PMBOK Guide, no PMBOK Guide sexta edição, foi o triângulo de talentos aí no gerenciamento de projetos. O que é que nós tínhamos, gente? O que é que nós tínhamos? Primeiro, um cara que conseguia entender tecnicamente de projetos, né? Que sabia muito sobre ferramentas técnicas, é, é, entradas e saídas, e cada processo tinha, qual era a interligação com as áreas de conhecimento. Mas, pessoal, se existir isso e a pessoa não entender de estratégia, não adianta. Eu posso estar aplicando um esforço importante numa frente que a empresa não precisa naquele momento. Então é fundamental, pessoal, que o gerente de projetos entenda que a técnica que ele tem é para o alcance de um objetivo que está dentro da estratégia do negócio da empresa. Também não adianta, tecnicamente, ele ter um conhecimento vasto e amplo e não ser um líder, não ter um forte senso de liderança. Então ficou muito claro que para fazer as transformações organizacionais, né, o gerente de projeto precisa ter um conhecimento importante em gestão estratégica de negócio, ter um conhecimento técnico nas ferramentas constantes, né, no gerenciamento de projetos, entender tecnicamente o que é isso e ter uma forte pessoa, um senso de liderança. Isso é importantíssimo. Esse triângulo de talentos faz com que os projetos se destravem e realmente a empresa consiga colher os benefícios, todos eles, que o gerenciamento de projetos traz para o alcance dos resultados organizacionais. Então esse é um item também muito importante, pessoal, destacado aí, né, na literatura de gerenciamento de projetos. Então, gente, que habilidades são essas? Né? Habilidades interpessoais. A gente reforça algumas porque fazem parte do processo. Como falamos agora há pouco. Liderança. Né? Então, fundamental. Saber construir equipes. Gente, percebam o seguinte. Construir equipe não é sempre colocar as pessoas que pensam igual a você. Até porque, num projeto, que é uma grande sacada também de ganho profissional, é que você não precisa conhecer daquela área para poder ser o gerente de projeto daquela área. O ideal, né, uma situação ótima, seria o gerente de projetos, vamos pensar, engenheiro civil, que tem gestão de projetos para fazer obras. Seria o ideal. Mas, por exemplo, Ricardo Vargas, engenheiro químico, e atuou com software, energia,
óleo e gás. Eu, pessoal, sou contador, mas participei de implementação de unidades de saúde. A gente chama de alguns projetos, pessoal, dentro do hospital, que a gente chama de correio pneumático, né? Que é o levar o medicamento da farmácia até uma unidade de internação por uma tubulação, implementação disso. Veja, cultura organizacional é um grande projeto. Você não precisa ser psicólogo ou marketing para poder fazer esse tipo de implementação. Você precisa entender qual é o objetivo e você vai aplicar a técnica e conhecer as pessoas e montar o time para que a entrega seja feita. Saber construir bem as pessoas. Conseguir motivar bem as pessoas. Ter uma excelente comunicação. Isso é fundamental. Né? Saber influenciar positivamente as pessoas. Tá, pessoal? Tomar decisão. É fundamental, né, pessoal? Certo ou errado, várias decisões precisarão ser tomadas. Então, gente, não tem, né, como desvincular esse tipo de habilidade para um gestor de projetos. E principalmente, pessoal, em projetos que você está aqui e ele está acontecendo em outro país, por exemplo. Então, tivemos um evento aqui, a gente vai destacar depois, na Boreal Veritas, que as validações dos requisitos eram feitos de forma remota, por drones. Imagine. Né? Então, um nível de tecnologia embarcada, isso dentro do gerenciamento de projetos, tá, pessoal? Ter consciência política e cultural, pessoal. Né? Atuar em outros países, é necessário que o gerente de projetos entenda a cultura e a política daquela região. Inclusive interna, pessoal. É muito importante. Além de ter uma comunicação excelente, tem uma negociação também muito perspicaz. Porque na empresa, pessoal, onde ela não é projetizada, tá? Onde ela é mista, o gerente de projetos ele tem na equipe de projeto pessoas de outras áreas, ou seja, há uma concorrência por aquele recurso. Né? Ora, aquele recurso está na operação, ora, aquele recurso está no projeto. Então é fundamental, pessoal, negociar com as áreas, várias entregas. E você também vai cobrar das áreas as entregas. Então, é uma negociação constante. E além disso, pessoal, estabelecer confiança com as pessoas, né? Estabelecer confiança é fundamental, porque as coisas não avançam se você não tem confiança. É fundamental, certo? Tem um forte, perdão, um forte viés, pessoal, de gerenciamento de conflitos, porque o conflito positivo e o negativo acontecerão se você está atuando na mudança de um processo. Então, obviamente, que alguns conflitos acontecerão. E o gerente de projetos ele precisa ter essa habilidade de gerenciar bem esses conflitos. E o pessoal ser coach, né? Desenvolver pessoas, desenvolver a equipe do projeto, né? Para que eles se tornem gerente de projetos sêniores aí e que conduzam com maestria, né? Entregas e, enfim, o que é necessário para a organização. Como é que está o mercado de trabalho, né, pessoal? Como é que ele está se configurando? Veja, o que ele faz, né? Primeiro, a gente destaca aqui alguns tópicos, que basicamente, pessoal, gerenciar, né? Planejar, executar, acompanhar o escopo, né? As rotinas, as metas estão sendo cumpridas, se os prazos estão dentro do preconizado, no planejado, né? Se os custos, se a qualidade está ok, se os riscos que foram mapeados estão impactando o projeto, há riscos novos, gerenciar os riscos e mitigá-los, pessoal. Né? E propor as ações corretivas. O gerente de projeto ele está para responder isso. Tá? Há alguns tópicos, pessoal, de trilha de carreira que não se resumem a isso. Tá? Pela Cato, a gente percebeu em pesquisa que tem essa configuração. 32% tem MBA na área, 18% tem administração de empresas e 41% inglês avançado. Então os GPs têm essa característica. Né? Alguns cargos relacionados, gerente, coordenador de implantação de projetos, gerente, coordenador de projetos,
gerente de PMO, de projetos web, supervisor de projetos, gerente de gestão estratégica, né? Projetos dentro. E aí, pessoal, na média, a remuneração de um GP fica em torno de R$ 8.000. Como é média, pessoal? Tem um pouco a mais, como tem muito acima. Empresas na Paraíba que pagam aí 15, R$ 10.000, 12, 13, por um bom gerente de projetos, né? Então, mesmo sabendo, pessoal, que nesse cenário de pandemia, né, nós tivemos uma situação muito peculiar, mas o gerente de projetos ele tem essa média salarial aí, que é importante. E alguns, pessoal, algumas informações acerca dos capítulos aí, né, no Brasil, né, geralmente cada estado, né, e o município pode ter capítulo. Então, no nosso Brasil aí, com uma infinidade de municípios que nós temos, isso é muito dinâmico, pessoal. A gente está com cerca de 280 capítulos no Brasil, né, e composto por menos voluntários, tá? E aqui na Paraíba, pessoal, a gente está fazendo a implementação do PMI Paraíba, né, desde 2017, que uma equipe vinha trabalhando muito fortemente na implementação do PMI. Nós tínhamos o terceiro projeto, vou falar daqui um pouquinho, e aí a gente está estruturando o PMI Paraíba. É uma grande felicidade, né, até para fomentar, né, a carreira de gerente de projetos. Então, qual é a missão, pessoal, do PMI? Qual é a missão desses capítulos, né? Apoiar o PMI em seu objetivo de transformar a gerência de projetos, pessoal, numa profissão reconhecida. Fomentando por quê? Pela educação e pela certificação profissional. Divulgando essas práticas, pessoal, né, que estão preconizadas no PMBOK. Então, é dessa forma, tá, pessoal? É fomentar esse trabalho, essa educação continuada, né, trazer novos gerentes de projetos, pessoas que agreguem valores, instituições. Então, esse é um dos grandes pontos em que o gerenciamento de projetos está inserido. E a gente, como eu falei para vocês, começamos com alguns encontros aí no texto de projetos, né, que fomenta o conhecimento em GP. Aí tem alguns voluntários aí Paraíba, nós temos aí figuras importantes, né, que contribuem e ainda estão contribuindo nesse cenário, e profissionais que buscam ou têm experiência em gerenciamento de projetos. Então, pessoal, é um time muito bacana, que é desbravador e que está fazendo uma entrega muito bacana, pessoal. Então, vale a pena. É a estruturação do nosso capítulo aí. Nós fizemos um congresso aí paraibano, primeiro congresso paraibano. Não tivemos nesse ano e no ano passado, pela questão da estruturação e também por conta da pandemia. Mas foi um evento excelente que aconteceu lá no Sebrae. Trouxemos pessoas de renome internacional, né, pessoas com expertise fantástica. Então foi muito bacana, pessoal. Foi um evento que marcou, né, o tema gerenciamento de projetos na Paraíba. Foi o maior evento que tivemos. Foi muito bacana, muito interessante. E aí, pessoal, a gente encerra esse primeiro momento, né, fazendo uma conclusão e relembrando o que nós vimos até então, certo? Então fizemos uma parte introdutória ali, falando sobre negócios, estratégia, falamos um pouco sobre PMI, né? Onde é que ele saiu lá na década de 70 nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Destacamos aí, pessoal, o PMBOK como guia, né, importante, onde existem todas as boas práticas de gestão de projetos, falando dos 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Tá? Falamos dos 49 processos, né, de forma muito superficial, tendo em vista que falaremos objetivamente do gerenciamento de escopo e gerenciamento de cronograma. Falamos, pessoal, sobre as habilidades do gerente de projetos, sobre o mercado, né, sobre média salarial e como está o PMI na Paraíba. Tá, pessoal? Então a gente agradece por esse primeiro nosso encontro e a gente se encontra já já. Grande abraço.